Aí, mas você já veio aqui, né? Segunda vez. Então já não é mais visitante. Seja bem-vinda. Qual que é o seu nome mesmo, irmã? Qual que é o seu nome? Marjorie. Para dificultar a vida, né? Bom que não é mais uma Maria, né? Porque Carol já tem 3 já. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 6. Tudo bem, dona Margarida? Tudo bem, senhor Joca? Josué 6, Cris. Está perguntando para a pastora. Não estava prestando atenção. Josué 6. Josué 6. 6, 22. Vai tomando posse. Porque dá trabalho. Aí vai treinando aí com o dos outros. Depois, quando você tiver o seu, prepare-se para não dormir durante um bom período, né? Hã? Aí, tá vendo? A Esther também era de boa. Esther também era de boa. Mas é uma bênção ter filho, sabia? Você sabe que a gente não tem nada a ver com a administração, mas tem a ver. Mas a gente entende mais assim, né? A gente entende um pouco mais sobre Deus quando a gente tem um filho. Sabia disso? Porque o texto, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pensa, Deus deu o único filho dele. Eu não daria o meu para morrer por ninguém. Pelo contrário, eu ia no lugar, né? A gente não tem esse pensamento? Deus teve a coragem de dar o filho dele, o único dele, para nós. Para morrer no nosso lugar. E a gente entende muitas vezes a paciência de Deus, que é assim. O salmista diz que a sua ira, que Deus fica irado, mas não desequilibrado como a gente, né? Muitas vezes. Que a gente fica irado com o menino que derrubou as plantas, cortou os negócios, e aí a gente já quer pegar nossa, já quer esfolar vivo, né? Deus, ele aplica a sua ira, porque é a sua justiça, corretamente, sem perder, como é que diz, como é que é? Sem perder a classe, né? Deus super. Se tem uma pessoa que é muito bem resolvida consigo mesmo, é Deus. Ele é uma pessoa assim, muito bem resolvida com ele mesmo, né? Ele vai avisando, né? Igual o pai não fica avisando, né? Eu lembro que, já é a terceira vez que você me responde. A hora que eu te pegar, né? Quando você menos esperava, só vinha o supapo. Você não sabia nem da onde estava vindo, né? E aí, Deus, a gente entende o caráter de Deus um pouco mais quando a gente tem um filho. Porque ali você vê uma pessoa completamente indefesa, dependente 100% de você. E é assim que Deus deseja que nós sejamos 100% dependentes dele. Amém? Olha aí Deus já falando já, ó. Glória a Deus. Josué 6, 22. Vamos lá. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra. Todo mundo achou? Entrai na casa da mulher. Da mulher o quê?
e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha. Tiraram também toda a parentela, os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, ouro, os utensílios de bronze, de ferro, deram para ao tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de... Ela habitou no meio de... Se ela habitou no meio de Israel, ela fazia parte agora do povo de Israel. Até o dia de hoje. Porquanto escondera os mensageiros de Josué que enviara para espiar. Agora, dá uma corridinha, assim, tipo, 2 livros para frente. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Opa, passei. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Achou? Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu. O teu Deus é o meu. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Até aí. Senhor Jesus, nós consagramos a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós consagramos este tempo tão precioso que o Senhor reservou para nós, para que possamos ouvir a tua palavra, sejamos alimentados segundo o teu poder, segundo aquilo que o Espírito Santo já deseja falar conosco nesta noite. Fala conosco, todo valente, toda atrapalhação já está cancelada na autoridade do nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale nesta noite. E a ti daremos toda a honra, toda a glória. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Amém. Aleluia, amém. As crianças estão cantando lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que o Flávio nem sabe o que eu ia ministrar, mas ele começou falando sobre isso. Falando sobre aliança. Aliança, nós precisamos entender que Deus é um Deus de aliança. E Deus, se existe um padrão de relacionamento, e se existe um padrão que foi estabelecido por Deus, é o padrão da aliança. E que Deus estabelece essa aliança conosco, de modo que a gente muitas vezes não entende. E se a gente observar na Bíblia, aliás, nós acabamos de ler 2 textos. 2 textos de 2 pessoas. Aliás, eu fiz questão de frisar essas 2 mulheres. 2 mulheres. Que Deus fez aliança com elas. Mas, pastor, a Bíblia não cita aí detalhadamente que Deus fez aliança com elas. Mas você já vai entender o que eu vou falar. Porque existe um padrão de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o padrão de Deus. Deus tem um padrão chamado aliança. E que não está preso
e nem está condicionado àquilo que o homem estabeleceu como regra ou como padrão. A aliança que Deus estabelece com o homem, a aliança que Deus estabelece comigo e com você, ela não está condicionada àquilo que você tem, àquilo que você pode fazer humanamente, as tuas capacidades intelectuais, o teu nível de cultura, a tua posição social, econômica. Porque pensando um pouco sobre o assunto que inclusive nós falamos na quarta-feira, que Deus não está preso a fórmulas humanas. Deus não está preso a fórmulas humanas. Deus não está preso àquilo que são os padrões humanos. E sabendo disso, Ele chama homens e mulheres para realizar e estabelecer uma aliança, para fazer e cumprir um propósito nessa terra. Vire-se para quem está do seu lado, fala assim: Deus te chamou. Fala assim: Deus, o Todo-Poderoso, te chamou para estabelecer uma aliança com você. E firmar esta aliança para cumprir o propósito dele aqui na terra, através de você. Amém? Deus nos escolheu para cumprir um propósito, isso é fato. Mas muitas pessoas não entendem. E muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes nós colocamos condições, mas Senhor, quer ver uma pessoa? Deus escolheu Abraão. E Deus tinha aliança com Abraão, sim ou não? Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. E aí Abraão fala assim, mas ele fala, farei você uma grande nação. Mas Senhor, o Senhor prometeu isso, mas só tem uma condição. Eu não tenho filho. Como que o Senhor vai ter aliança e ter uma descendência comigo, né? Se eu não tenho filho, tá faltando um filho. Para ter uma descendência, precisa ter filho. Eu não tenho. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, mas o Senhor escolheu eu, mas eu sou a rapa do tacho da minha família. Eu sou, sabe aquela, em casa a gente faz, às vezes a pastora faz uns doces, faz época assim de Páscoa, ou às vezes ela faz Natal, assim que ela faz doce pra caramba, é uma briga, o povo sai na faca em casa por causa da panela, né? Pra raspar a panela. E aí eles raspam, aí vem um, não, eu quero a raspa. Aí o outro também quero. Aí o outro raspa, aí o outro raspa, a raspa, né? É uma briga, eles tá quase raspando a panela, o ferro da panela, é umas lombrigas assim, né? E Deus nos escolhe segundo o propósito, não segundo aquilo que a gente é, aquilo que a gente acha que a gente é. Porque a gente muitas vezes não sabe nem quem a gente é. A gente não é aquilo que nós achamos que somos muitas vezes. No contexto que eu falo de, sabe, se colocar como o menor, eu não sou nada. Não, quem sou eu, Senhor? A gente não pode nem ser altivo e nem achar uma coisa que a gente não é, ser arrogante, mas também nem se vitimizar. A gente precisa entender e procurar entender em Deus quem a gente é segundo aquilo que Ele nos criou para ser. Quer um exemplo disso? Jeremias. Jeremias era o filho de um sacerdote. E segundo o costume e a linhagem, o filho do sacerdote seria também um sacerdote. Mas não era segundo o costume que Deus queria fazê-lo.
Deus havia escolhido ele não para ser sacerdote, muito embora o costume fosse esse. Mas Deus não agiu segundo o costume humano, religioso. Deus havia escolhido Jeremias para ser profeta, a boca de Deus aqui na terra. Então eu e você precisamos entender que Deus nos escolheu para estabelecer uma aliança. Amém? Deus quer estabelecer e Deus quer firmar. E Deus quer dar continuidade na aliança que Ele escolheu eu e você para estabelecer. Amém? Para realizar um propósito. Completamente. Mas eu não entendo, eu não sou. Mas é assim mesmo. A gente é tudo fora do padrão humano. A gente é tudo fora da fórmula humana. Tudo aquilo que o homem projetou, tudo aquilo que muitas vezes o teu pai e tua mãe projetou para você, muitas vezes aquilo até mesmo que você acha, cria como carreira para a tua vida, Deus vai e bagunça tudo e coloca você em outro lugar e te instrui a fazer outra coisa. Porque Deus nos escolhe, e como a palavra diz, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. É assim que funciona. Deus estabelece uma aliança conosco, fora dos padrões humanos, porque Deus não escolhe segundo os padrões humanos. Davi é um exemplo disso. Deus escolheu Davi. Ele chega, fala para Samuel: vai lá na casa do Jessé que eu tenho escolhido um rei lá. E aí ele passa todo mundo, passa os filhos, o primogênito, todos homens de guerra, homens de porte, homens fortes. E aí, quando Samuel vê o primeiro, fala: está aí, diante do Senhor, o seu ungido, esse é o rei. E Deus fala: não é esse, e não é esse, e não é esse. Não atente para a aparência, porque o próprio Senhor falando para Samuel: porque eu não escolho e não faço e não olho para o homem segundo a aparência, mas olho o coração. E aí não tinha ninguém. E Deus não é nenhum desses. E aí, acabou os teus filhos, Jessé? Tem mais um, está lá no campo. Então manda chamar ele. Quando ele entrou, Samuel bateu o olho, Deus falou: é esse. Mas não tinha nem aparência de rei. Mas não tinha nem jeito de rei. Mas é esse que eu quero. Porque esse é segundo o meu coração. Deus está escolhendo e quer levantar homens e mulheres. E Deus está chamando homens e mulheres nesta geração. Homens que estão comprometidos com a aliança que Deus quer estabelecer com eles. Deus tem chamado e quer chamar ainda mais homens e mulheres comprometidos com uma aliança com Ele. Comprometidos com uma aliança. Que não quebram a aliança. E que não estão aliançados, têm uma aliança. E que quebra a qualquer momento. Hoje em dia, a coisa que as pessoas mais banalizam se chama aliança. Hoje em dia, a pessoa casa num dia e já pode separar no outro. Hoje em dia as pessoas se separam e tratam a família como qualquer coisa, banalizaram. O que é isso? Se a pessoa trata uma aliança, banaliza uma aliança tão séria como uma de casamento, se a pessoa banaliza uma aliança como essa de qualquer maneira, trata de qualquer maneira, o que mais então ela não fará com a aliança com Deus? Tem pessoas que vão para a igreja e que elas vão só por causa de uma bênção. Não estão comprometidas com Deus. E elas estão ali e buscam, e faz jejum e tal, e vão atrás, e faz campanha, e vai no monte, desce do monte, e sobe na árvore, e vai, e até que Deus realize e faz aquilo, aí ela some, desaparece.
Deus quer levantar homens de aliança nessa terra, para que, se ele for fiel à aliança, ele estará apto para cumprir o propósito de Deus. Se eu e você fomos fiéis à aliança que Deus já estabeleceu comigo e conosco, se nós formos fiéis, Deus vai colocar os projetos dele nas nossas mãos. Deus vai começar a colocar sonhos no nosso coração. Deus vai começar a dar ideias que na verdade não são nossas, é o próprio Deus colocando as ideias na nossa cabeça, para que nós possamos expandir o reino aqui na terra. Então, que nós sejamos esses comprometidos com a aliança. Nós sejamos esses. Deus escolhe pessoas de aliança para cumprir os seus propósitos. Deus escolhe. Deus escolhe. Deus estabelece aliança com quem está disposto. Tenha disposição. O que ele diz para Josué? Ser forte e corajoso. Dispõe-te agora, passa você, este povo, ao Jordão, a terra em que sob juramento eu prometi dar aos filhos de Israel. Medita na minha lei de dia e de noite. A mesma aliança, ele estava falando, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, a aliança que eu tive com Moisés, eu vou dar continuidade nessa aliança com você. Sabe que o problema que muitas vezes acontece? E que muitas vezes eu temo, porque eu observo grandes homens de Deus nessa terra, mulheres de Deus, é que quando esses homens morrer, haverá pessoas comprometidas com a aliança para dar continuidade àquilo que estes homens construíram. Haverá homens para dar continuidade? Será que Deus pode contar conosco? Será que nós podemos ser fiéis à aliança? Nós estamos dispostos a ser fiéis à aliança para dar continuidade àquilo que o Senhor confiou a homens e mulheres nesta terra? Você já parou para pensar quantas coisas, quantos homens e mulheres se levantaram neste bairro? Não vou ir para o macro, não, vou ir para o micro aqui. Para a nossa terra. E muitos homens, a pastora estava orando aqui, estava falando, muitas igrejas fecharam. Será que nós, Deus, nós estamos dispostos suficientemente para caminhar e ir adiante? Mas porque assim, a aliança, ela se mostra no dia. Por que precisa de disposição? Porque a aliança, ela se mostra e ela se faz, mostra o valor dela, não é no dia bom, é no dia mau. Uma aliança de casamento, nos 2, 3 primeiros anos, top. O tempo vai passando e as rotinas vão cansando. Vem os dias maus, vem os dias de dificuldade, vem o dia que tem muito dinheiro, mas vem o dia que tem pouco dinheiro também. Vem o dia que tem abundância, mas vem o dia que não tem tanta coisa assim. Vem um dia que você não tem um gato para puxar pelo rabo. Não tem nada. E aí? Vem o dia em que Satanás vai apresentar muitas propostas para você. E é nesses dias em que você tem que se mostrar fiel à aliança. Porque ter aliança no dia que tudo está bem, tudo está bom, maravilha. Você ter pessoas do seu lado, você ter amigos no dia em que você tem coisas para oferecer para eles. Você ter amigos, você ter pessoas que se dizem amigos teus no dia em que tudo está bem, todo mundo tem. Isso é fácil. Eu quero ver a pessoa permanecer do seu lado.
E você ser fiel à aliança, a Deus e as pessoas que Deus coloca no teu caminho, no dia em que as coisas não vão tão bem assim. Porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a aliança é uma coisa precária nos nossos dias. E Deus quer levantar um povo disposto para ser fiel à aliança. Deus estabelece aliança com quem reconhece Ele. Com quem o reconhece. Com quem não está preso naquilo que Deus pode oferecer, mas está ligado e tem aliança com Ele. Porque quem tem aliança só no dia da bênção, só naquilo, no momento em que Deus está abençoando e está fazendo, mas no dia em que as coisas não vão bem, hoje eu não estou desanimado, eu não vou na igreja. Hoje, eu não estou cansado, hoje eu não quero orar, hoje eu estou desanimado. Não é uma pessoa de aliança, uma pessoa que está condicionada àquilo que Deus pode ou não fazer. Só que eu quero te dizer, quem tem aliança até no dia da dificuldade, é no dia das dificuldades, é no dia mau em que você permanece firme na sua aliança, e é nesse dia em que você vê os maiores feitos do Senhor na tua vida. É nesse dia. Porque no dia que tudo está bem, no dia que Deus está te abençoando, você já espera que coisas boas vão acontecer. Mas no dia em que tudo está mal, e é nesses dias que Satanás se aproveita para querer nos assolar, para querer lançar as suas setas, para querer lançar tentações, para querer piorar ainda mais o cenário que já se encontra. Só que nesses dias você firma o teu joelho no chão, você busca a presença do Senhor, e nesses dias que você vai ser mais forjado. É nesses dias que Deus vai mais provar a tua fé. É nesses dias que você vai ser mais alimentado na tua fé com o Senhor. É nesses dias em que o Senhor está ali te treinando para viver coisas maiores. O Senhor está ali naqueles dias treinando você e te fazendo estar firme na aliança. E quando você permanece firme, o Senhor está te treinando. Ele está te treinando, Ele está te ensinando, Ele está te forjando para viver coisas maiores. Esteja firme na aliança. Ele permanece, e Deus estabelece aliança com quem reconhece o valor. Raabe olhou e falou assim: não, mas espera aí. Isso aqui é a oportunidade da minha vida. O quê? Eu vou cair na besteira? Não, entra aqui na minha casa. Eu vou guardar vocês aqui. Porque eu bem tenho ouvido, o povo aqui já está tremendo de medo. A gente já sabe aquilo que Deus fez lá, e nem o WhatsApp tinha. Mas suponhamos que tivesse o grupo do WhatsApp de Jericó, Mar Vermelho, sinais, a água transformada em sangue, nuvem de glória, pão dos céus, fogo, coluna de fogo guardando eles de noite. O quê? Gente, olha aqui, o povo já começou a tremer de medo. Ela já sabia. Só que interessante é que, diante de todo o povo que estava em Jericó, todo mundo, o texto diz que ela fala que todo mundo já estava tremendo de medo, porque todo mundo sabia
o que Deus havia feito com o povo dele. Da forma que Deus havia livrado o seu povo. Da forma e os sinais que Deus havia feito em favor do seu povo. Mas só ela reconheceu o valor. Guarda aqui, ó. Só que é o seguinte, eu não vou denunciar vocês, mas tem o seguinte, quando vocês vierem aqui, porque ela já tinha consciência de que Deus ia dar aquela terra para eles, olha só. Então, quando vocês vierem aqui, porque em outras palavras, eu já sei que Deus vai dar essa terra para vocês, eu já sei que Deus vai dar vitória para vocês, então, guarda a minha vida e a casa da minha família. Ela reconheceu o valor daquilo. Ela reconheceu o valor em Deus. Então, muitas pessoas, Deus começa uma aliança, começa a forjar, começa a ensinar, começa a levantar, e ele começa a prosperar, e Deus começa a abençoar. Mas no decorrer da caminhada, muitos perdem a consciência do valor da aliança, do valor que existe em ter o próprio Deus. Porque se perdem e se distraem na caminhada com tantas coisas. Há pessoas que se distraem simplesmente por ter um ministério. Se distraem por aquilo que Deus deu para elas. Se distraem por causa da bênção, se distraem por causa da família, se distrai e Deus começa a fazer os milagres e tal, e ela começa a se distrair, e o outro se distrai por causa da posição que Deus deu no ministério, na empresa, na família. E aí começa a dar muito mais valor naquilo que Deus deu do que no próprio Deus. Começa a dar muito mais valor naquilo que Deus deu do que no próprio Deus. O filho pródigo pegou tudo a herança que tinha e falou assim: me dá a minha herança porque eu vou cair na farra. Vou cair no mundo, dá a minha herança. Eu vou ficar aqui babando o ovo desse velho chato aqui. Que é isso? Vou dar minha herança. Partiu, hashtag partiu, partiu de casa. E ele sai de casa. Só que ele se esqueceu de um grande porém. Porque ao sair de casa, ele gastou, e o texto diz que ele gastou com prostitutas, gastou com a farra, gastou com a festa, gastou com tudo. Ele só gastou. Porque tudo longe do Pai, tudo que eu tenho longe do Pai, longe da presença de Deus, vai acabar. Porque ele não tinha aliança com o Pai, ele tinha aliança com ele mesmo, com aquilo que o Pai poderia oferecer. Ele queria aquilo que o Pai poderia dar para ele, mas ele não tinha uma aliança com o Pai. Ele não tinha um compromisso, ele não reconhecia o valor do Pai. Então, saiba reconhecer o valor da aliança. Saiba reconhecer que aí vem exatamente aquilo que eu havia falado. Como assim? Por que Raabe, Deus estabeleceu aliança com Raabe e com Ruth? Ruth era uma moabita, não fazia parte do povo de Deus. Não fazia parte. Não fazia parte do povo de Deus. Raabe também morava em Jericó, fora do povo de Deus. Mas ambas, e o que Deus honra a aliança que Ruth havia feito com Noemi, porque ela diz: agora eu não tenho mais aliança com lá, não, eu não vou voltar para minha terra. Agora, aonde quer que você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir. O teu povo agora é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus.
Ao fazer isso, ela passou a viver, ela declarou com a boca dela. Ali ela estabelece uma aliança com o próprio Deus. Porque ela diz, meu povo agora é teu povo. E aí vem aquilo que eu tinha acabado de falar. Ruth estabeleceu uma aliança com Noemi, quando Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Noemi não tinha nada para oferecer. Não tinha filhos. Aliás, Noemi tinha falado, ó, volta para sua casa. Eu tô quebrada. Crise mundial. Volta para tua casa. E a outra volta para casa. E ela vai, volta para sua casa. Não. E chorar, e chorar. Volta, porque eu não tenho nada para te oferecer. Ainda que eu tivesse filho agora, você ia esperar até ele crescer, até virar homem para poder se casar. Não, volta para sua casa. Não, eu vou ficar com você. Eu vou estabelecer uma aliança com você. Porque ela estabeleceu uma aliança no momento em que Noemi não tinha nada para oferecer. No dia mau, no dia difícil. E por isso Deus honrou. Quem tem aliança, quem permanece com a aliança intacta com Deus, firme na sua aliança com o Senhor, mesmo quando não tem nada acontecendo, mas eu não estou vendo nada, você permanece com a sua aliança, pode ter certeza que Deus vai honrar aquilo que é o seu posicionamento, e aquilo que você vai viver é aquilo que ninguém poderia viver, aquilo que ninguém poderia viver, o Senhor realiza na tua vida. O que Deus fez com Ruth foi algo extraordinário. Ela se casa com Boaz. E ali é restituída e ela se torna da mesma linhagem do rei Davi. Uma moabita. Então, da mesma forma, Raabe, Deus estabelece porque ela passou a habitar no meio do povo. Ela não fazia mais parte de Jericó, ela agora habitava no meio do povo. E Deus tinha aliança com o povo de Israel. E se ela estava no meio do povo de Israel, Deus tinha aliança com ela também. Porque depois, mais para frente em Mateus, você vai ver que Raabe faz parte da genealogia de Cristo. E Deus jamais colocaria alguém na genealogia do próprio Cristo que ele não tivesse aliança. Muito mais importante do que isso. Né? Tão importante quanto isso. Na Bíblia, você vai observar que existem 7 alianças. A primeira é a aliança que Deus estabelece com Adão. A aliança da primícia. Foi a primeira pessoa que Deus estabeleceu uma aliança. Deus estabelece uma aliança com Adão. A aliança do início. A aliança do começo. Deus tem um começo para você. Deus tem o início de uma nova história na tua vida. E Deus quer estabelecer uma aliança com você e firmá-la. E que você entenda que você precisa permanecer nessa aliança. Depois Deus estabelece uma aliança com Noé. É a aliança do recomeço. Porque tudo tinha acabado. E a terra estava cheia de corrupção. E Deus olha e encontra uma família. Encontra um homem chamado Noé. E estabelece uma aliança com ele. E depois que ele sai da arca, que Deus estabelece de fato, firma a aliança com ele, cria o arco e fala: este é o sinal da minha aliança com você. Aliança de um recomeço. Porque por mais que tenha acontecido situações na tua vida, por mais que nessa altura do campeonato as coisas não tenham sido como você esperava, Deus tem sempre um recomeço. Deus tem sempre uma nova história.
Deus, como eu já disse, o Senhor não é pego desprevenido quando acontecem situações nos percalços da nossa vida. Deus não é pego de surpresa. Tudo o que aconteceu na sua vida de ruim, por exemplo, Deus não foi pego de surpresa. E não atrapalhou aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Pelo contrário, tem as consequências, tem as situações, mas Deus pega tudo isso para te ensinar, para te forjar, para te dar experiência, para criar uma história, para te fazer manifestar, para manifestar a glória dele na tua vida, para te dar um novo recomeço e para mostrar para outras pessoas: se eu recomecei uma história na vida dele, eu posso recomeçar na tua também. Depois Deus estabelece uma aliança com Abraão. Fala assim: Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma promessa para mim. Era aliança de promessa. Que Deus estabeleceria uma promessa. Qual era a promessa para Abraão? De ti farei uma grande nação. Deus estabelece uma aliança com Abraão. E Deus promete algo para Abraão quando, humanamente, como eu já falei, não tinha possibilidade nenhuma de acontecer nada. Abraão já era avançado, tinha mais de 70 anos, não poderia ter filhos humanamente. Sara também. E aí? Deus me prometeu algo, mas não tem possibilidade nenhuma de acontecer. Mas Deus realiza, e Ele não está limitado àquilo que nós não podemos conseguir. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu penso e quando eu falo, eu não consigo, eu não posso, aí o poder de Deus vem e realiza e faz coisas extraordinárias em que eu não poderia fazer. Então Deus vai, estabelece uma aliança com Abraão, faz uma promessa, humanamente não poderia acontecer. Mas Deus faz assim mesmo. Abraão, com 99 anos, tem um filho. 99 anos. Deus dá um filho para Abraão. Não importa quanto tempo passe, não importa quanto tempo você acha, já passou a minha época. Para Deus não tem época, não tem momento, não tem dificuldade, não tem impossibilidade. Ele realiza e Ele cumpre aquilo que Ele estabeleceu. Ele tem uma aliança com você. Vire-se para quem está do seu lado, fala assim: Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Uma aliança de promessa. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Pastor, mas eu não sei nem que Deus me prometeu. Você está falando aí de promessa? É só observar a palavra. Você é mais do que vencedor. Isso é uma das promessas. Em Cristo Jesus. Então, você está vivendo uma situação de aparente derrota, pode ter certeza. O capítulo da tua vida não termina na derrota, termina na vitória. Porque o texto de Apocalipse, a carta que ele escreve para as igrejas é: aquele que vencer, aquele que vencer, em todas as cartas ele escreve para as igrejas. As 7 igrejas termina dizendo: aquele que vencer. E se tem uma marca que Deus coloca na tua vida, é a marca de vitória. Ainda que você não esteja vendo vitória nenhuma. Depois Deus estabelece uma aliança com Israel. Deus estabelece uma aliança com Israel. Que na verdade era o cumprimento da promessa que ele fez com Abraão. E que ele cumpriu a promessa que ele havia feito para Abraão em Israel, que era Jacó e agora
é Israel. E Deus cumpre, faz, estabelece uma aliança com Jacó, chamado Israel depois, que agora viraria uma grande nação. Você não faz ideia, preste bem atenção nisso. Preste atenção aqui em mim. Nós, muitas vezes não fazemos ideia da história que Deus está escrevendo na nossa vida. Daquilo que, a proporção que vai tomar aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. O que Deus está fazendo hoje está tomando proporções muito maiores que nós não fazemos ideia. Os milagres, aquilo que Deus faz hoje, as dificuldades que muitas vezes nós passamos hoje, as situações difíceis, porque no momento em que Jacó sai fugido, meio que fugido, né, de casa, porque Esaú queria matar ele, e ele sai só quase que com uma mão na frente e outra atrás. Mas Deus estava escrevendo uma história. E aquilo tomaria uma outra proporção. Porque depois virou uma grande nação. Depois Deus estabelece uma aliança com Davi. E isso é muito top. Sabe por quê? Porque Davi se sentou aonde? No trono. Trono é o lugar aonde reina. Deus quer estabelecer uma aliança conosco, uma aliança em que Ele estabelece o trono dele nas nossas vidas. O que tem a ver isso, pastor? Que trono é o lugar onde Ele estabelece a vontade dele, aonde Ele estabelece e Ele faz a vontade dele. Por isso eu preciso deixar com que Ele seja entronizado na minha vida, onde Ele coloque o trono dele e fale assim: Senhor, reina, reina, para que entre o Rei da Glória. Eu abro o meu coração. Ele estabelece o trono dele e Ele estabelece a vontade dele. Eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Abre a tua casa, abre a tua vida, para que Ele estabeleça o reino dele na tua vida, para que Ele seja entronizado na tua vida, e assim Ele vai cumprir a vontade dele na tua casa, na tua família. Ou ainda que você não entenda nada, porque Ele escolhe Davi, o menor da casa dele, e aí, o certo seria escolher o primogênito, mas Deus escolheu aquilo que era improvável. Deus escolheu você para começar e escrever uma história maravilhosa, ou estabelecer a vontade dele. E a última é Cristo, que finaliza com a nova aliança. E que na verdade cumpre tudo aquilo que Deus estabeleceu, e é a restauração de tudo aquilo que Deus havia feito. Porque Adão, ele estabelece uma aliança, mas Adão quebra, entra o pecado. Cristo vem, resgata a aliança e resgata o relacionamento que Adão havia perdido, que o homem havia perdido com Deus por causa de Adão. Em Noé, depois, tipificando, o Senhor recomeça uma nova história. Eu não sei como que você está hoje, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas eu quero te dizer, o Senhor tem uma aliança para estabelecer com você hoje. O Senhor tem uma aliança, talvez você não tenha consciência do que significa a aliança de Deus com você. Mas Deus quer te fazer entender hoje, para que a aliança que Ele tem com você hoje, você se valha dela. E vou te dizer, quem se vale, quem dá valor na aliança nos dias que as coisas não estão bem, pode ter certeza que Deus vai te levantar, que Deus vai te colocar em lugar aonde ninguém foi. Deus vai te levar a viver aquilo que ninguém viveu. Vou dizer de novo, se você permanecer firme nos dias maus, nos dias de dificuldade, e você permanecer firme e falar: Senhor,
Aconteça o que acontecer, eu tenho uma aliança contigo e eu não largo o Senhor por nada. Pode ter certeza que você vai viver aquilo que ninguém nunca viveu nesta terra. Pensa agora aí, algo que no meio da tua família, da tua parentela inteira, para trás, no meio dos teus parentes, tudo, no meio da tua família, ninguém nunca viveu. Pastor, ninguém nunca foi para faculdade. Ninguém nunca casou e ficou casado mesmo. Pastor, todo mundo ficou com doença. É uma coisa assim que todo mundo sofreu, passou por situações. Pode ter certeza que Deus vai te levar a viver aquilo que ninguém nunca viveu na história da tua família. Porque nesse momento, se você permanecer firme na aliança com Ele, então Ele vai, como o sangue de Jesus fez, quebrou o ciclo, quebrou aquilo que era morte, quebrou tudo aquilo que o homem havia destruído e recomeçou uma nova história, porque a nova aliança do sangue de Jesus traz um novo recomeço. Então o Senhor traz um novo recomeço para a minha vida, para a tua vida. Começa a escrever uma nova história, quebra os ciclos de derrotas, começa a fazer você viver, porque assim como aconteceu na minha própria vida, aquilo que eu vivi, os meus antepassados viveram, para a glória de Deus, nenhum dos meus filhos vive mais, nenhum deles passou por aquilo que eu passei na minha infância, porque o Senhor vem para quebrar os ciclos de derrotas. E Ele vai quebrar os ciclos de vergonha, de derrota, de escassez, de perdas da tua vida, porque Ele estabelece uma aliança com você nesta noite. Se coloque de pé. Oh, como eu queria que você entendesse o valor, entendesse essa palavra. A aliança de Cristo. Estava falando, Abraão e Israel, o Senhor estabelece a marca da circuncisão, que era o corte do prepúcio, do órgão genital masculino. E é interessante, porque o corte, ele era exatamente, porque circo, né? Circo porque era um corte circular. Tinha o formato exatamente de uma aliança, o corte. E cisão porque era corte. O símbolo da aliança. Mas em Cristo não é mais necessário o derramamento de sangue. Não é mais necessário o corte de prepúcio, porque agora Cristo derramou o sangue de uma vez por todas. E uma vez só, para que essa aliança fosse perpétua, fosse eterna. Para poupar a minha vida e a tua vida. E a marca que você tem hoje, a marca que nós podemos carregar hoje, é a marca do sangue de Jesus espiritualmente. Porque a aliança agora, a circuncisão, não é mais no corpo, ela é espiritual. Por isso os demônios, eles chegam, eles não podem tocar na tua vida, eles não podem chegar na tua casa, eles não podem tocar na tua família, porque lá tem a marca do sangue. Tem uma marca na tua vida. Todas essas alianças tinham uma marca. Tinha uma marca. Em Adão tinha a marca da santificação. Noé tinha o arco. Em Abraão, em Jacó, Isaac, tinha a marca da circuncisão. Davi também, em Cristo, ele derrama o seu sangue, para que eu e você não precisássemos derramar sangue nenhum. E agora, esse sangue é definitivo, não precisa Cristo vir de novo para derramar sangue. Para estabelecer uma aliança e resgatar de novo o relacionamento, te dar a salvação eterna e te dar o propósito. Todos que estão aqui, todos, Deus te chamou para
estabelecer uma aliança, e você sendo firme e fiel a esta aliança, Ele quer te usar para cumprir um propósito dele aqui na terra. Deus quer te usar para cumprir um propósito na terra. Que propósito? Cada um com o seu. Ah, não, mas eu não quero ser chamado. Ah, esse negócio de pregar aí na frente igual o senhor. Não tem nada a ver. O púlpito não é só aqui. Pregar, a gente não prega e não se prega só aqui. Você pode pregar na tua casa para os teus filhos. Você tem só ele, irmã? Você tem quantos filhos? Pois é, você pode pregar para os teus filhos. Talvez Deus tenha te chamado não para pregar para uma multidão, mas para pregar para os teus filhos, porque Deus talvez tenha chamado eles para um ministério, para um chamado missionário. E Deus quer revolucionar nações, Deus quer revolucionar a vida de milhares de pessoas, só que tudo começa com você. Está entendendo? Talvez Deus estabeleceu uma aliança com você e com o Gabriel, porque Deus quer mudar a história, o ciclo de vergonha na casa de vocês, na família, na parentela. Talvez Deus tenha chamado a dona Margarida e o seu Joca, porque nessa altura do campeonato, o que mais tem pra gente viver? Muito mais. Muito mais. As coisas do Senhor são assim, fora do sério, fora do comum. É sobrenatural. Eu acabei de citar aqui Abraão, 99 anos, teve o primeiro filho dele. Deus escreveu uma história na vida de Abraão que ele não escreveu na vida de ninguém. E vou dizer mais, ele estabelece uma aliança comigo e com você para fazer algo que, por mais que sejamos no mesmo ambiente, o que Deus quer fazer na vida de cada um é particular e individual. E o que Ele vai fazer na vida da Vitória, Ele não vai fazer na minha. Assim como Ele vai fazer na minha vida, Ele não vai fazer na vida dela. E o privilégio e aquilo que Ele faz particular na vida do Fábio é particular para o Fábio, para a Gabriela, para o Flávio, para a Valdirene, para a Carol, para o Fauner, para a pastora Raquel, para a Andressa, para cada um que está aqui. Porque Ele é um Deus de aliança. Então estabeleça, esteja firme nesta aliança, porque Ele tem te chamado, Ele tem nos chamado, Ele tem chamado um povo nestes últimos dias que se aproxima a volta de Cristo, para estabelecer uma aliança e cumprir o propósito. Ele tem chamado cada um de nós. Feche os teus olhos. Não seja incrédulo, creia. Não seja incrédulo, creia. E não tenha vergonha não, viu, irmã? De falar quantos filhos você tem, não, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. Deus sabe da tua vida. E eu não sei o que pode ter acontecido antes, mas Deus quer escrever uma nova história. Ele quer fazer coisas novas. A palavra do Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Em nome de Jesus. Ele é Deus de aliança. Razão pela qual Ele derramou o sangue de Jesus na cruz, para estabelecer uma aliança definitiva. O sangue da nova aliança no sangue de Jesus. E hoje, no mundo espiritual, é aquele que tem aliança, aquele que não tem, só. Tem a marca do sangue, este tem aliança. Tem a marca do sangue do Cordeiro, então este tem uma aliança com Deus.
tem aliança, então, glória a Deus. Porque a marca não é mais no teu corpo. A marca não é mais visível humanamente. A marca é pelo sangue de Jesus. Você sabe por que os demônios não tocam na vida de alguém? A razão por que Satanás não toca na vida de muitos de nós, sabe por quê? Tudo por causa da aliança. Esse tem aliança, e é tão interessante isso, essa questão de aliança, porque muitas vezes já teve casos de pessoas fazerem obras de feitiçaria e irem no cemitério, e a parte daquilo que eles iriam fazer na feitiçaria era pegar restos de morte, restos mortais de pessoas, e aí muitas vezes eles iam ali num túmulo determinado, e o demônio falava: não, esse não pode. Esse não pode tocar porque esse tem aliança com o homem lá de cima. Esse não pode tocar porque esse tem aliança com o homem de branco. Esse tem aliança com Jesus. Tudo que vai te diferenciar, tudo que vai nos diferenciar nesta terra é se temos aliança com Deus ou não. Oh, aleluia! É tudo o que nos diferencia. É tudo o que nos diferencia. Sabe quando disse, o Senhor disse para Elias: você pensa que você está sozinho? Você pensa que você está aí dentro dessa caverna? Você pensa que você está sozinho? Eis que conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo? Eu conservei 7.000 joelhos que não se romperam aliança comigo, mas continuaram com a sua aliança firme comigo. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, em que muitos sobem no altar, mas não têm uma aliança com Deus. Muitos sobem no altar, muitos colocam versículos, muitos, virou moda agora ser evangélico, mas não tem aliança com Deus. Porque no dia mal, nos dias das crises, no dia em que eles têm que decidir, eu escolho o Senhor ou vou para as oportunidades, escolho e fico firme com o Senhor, ou escolho os pratos, as oportunidades que o mundo está me oferecendo. E muitos têm escolhido o mundo, muitos têm escolhido as oportunidades, muitos têm escolhido o jeito fácil. Para Ruth era fácil ela voltar para Moabe, para a terra dela, onde já tinha os familiares dela, onde ela teria socorro, ela teria já o respaldo da família, mas não, ela permaneceu firme na aliança. E por causa disso, se ela tivesse voltado para Moabe, não existiria história nenhuma de Ruth. E Deus teria escolhido outro, mas Deus escolheu Ruth e olhou para ela e viu uma mulher de aliança. Então, em nome de Jesus, tudo é aliança. Você é preservado. Quem é preservado no dia mau é aquele que tem aliança. Quem resiste, quem o Senhor dá graça, quem o Senhor diferencia, pode observar na palavra inteira. O Senhor escreveu, e Abraão é o que ele é hoje porque Deus estabeleceu uma aliança com ele. Moisés é o que é porque Deus estabeleceu uma aliança com ele. E ele foi firme na aliança. Estabeleceu aliança com Josué. Todos os homens e mulheres na palavra de Deus que estão escritos foram homens que estabeleceram uma aliança. A história dos heróis da fé, em que você vê homens que saltaram mulheres, homens que foram para a cova de leões, homens que foram para a fornalha. Aqueles homens, Ananias, Misael e Azarias, eles preferiram morrer queimados ao negarem o Cristo, ao negarem Deus, ao negarem o Senhor e quebrarem a sua aliança. Pelo que eles foram firmes e fiéis à aliança, e o Senhor os preservou dentro da fornalha, e hoje o nome deles estão escrito hoje aqui.
O nome deles está na história, na palavra. Deus quer nos mover. Deus quer levantar nós nesta geração para fazer com que o nome dele seja glorificado através de nós. Para que todos olhem para a tua vida e falem assim: o que aconteceu isso? O que, mas como? Me explica. Não tem explicação. Eu fui fiel à aliança e Ele cumpriu a sua vontade na minha vida. Comece a orar no teu lugar. Se você não tinha valor da aliança com Deus, comece a estabelecer hoje a aliança com Jesus. De dizer assim: Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor hoje. Eu quero fazer uma aliança. E você que já tinha, mas tem Jesus, né? Você estava correndo mais atrás das outras coisas. Seja fiel à aliança. Comece a orar. Comece a estabelecer e dizer: Senhor, eu tenho uma aliança. Eu quero permanecer firme. Senhor, eu quero permanecer firme. Espírito Santo, me ensina, me faz permanecer firme, firme. Firme e inabalável. Oh, aleluia. Aliança, aliança. Não rompa a aliança, não rompa, não volte atrás. Está chegando muito próximo de Jesus voltar. E Ele está voltando, e Ele voltará com poder e grande glória. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. Oh, aleluia, porque Ele está voltando. E Ele virá para buscar aqueles que têm aliança. Virá para buscar aqueles que foram fiéis até a morte. Oh, aleluia. Permaneça fiel, permaneça firme. As coisas não estão indo bem, permaneça fiel. Mas o dia chegou, o dia hoje foi horrível, pastor. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça com a aliança intacta. Porque haverá dias. Aliás, já existem dias em que muitos já estão abandonando. Muitos já estão indo embora. E Deus escolheu cada um de nós aqui como homens e mulheres de aliança. Porque Ele quer fazer coisas extraordinárias neste lugar. Neste Campo Limpo, Deus quer fazer coisas extraordinárias. Deus quer usar os nossos filhos, Deus quer usar a nossa casa, Deus quer usar a nossa família. E ali vai para olhar e dizer: ali vai um povo que tem aliança com Deus. Ali vai um povo que ama a Deus. Ali vai um povo, oh, aleluia. Deus quer nos usar para alcançar famílias. Em nome de Jesus. A coisa que mais Satanás tenta, a coisa que mais Satanás tem buscado nesses dias, mais do que nunca, é fazer com que homens e mulheres sejam infiéis à aliança. Mas o Senhor nos chamou para ir na contramão do mundo. O Senhor nos chamou para ir na contramão do mundo, para ser os 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Para ser aqueles que não se vendem por qualquer coisa. Aqueles que não se vendem. Eu tenho uma outra oportunidade ali. Eu tenho muito trabalho para fazer agora. Eu vou lá. Não, eu não me vendo. Eu não estou à venda, porque eu fui comprado com sangue de aliança. A aliança no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem aliança.
Não trate de qualquer jeito. A aliança é uma só. E ela não se rompe. Sabe qual é a marca da aliança de Cristo dentro de você? O Espírito Santo. A palavra diz que ele é o penhor de que Jesus vai voltar. Sabe o que é penhor? É quando eu chego assim e falo assim, ó, eu preciso de 10 mil emprestados, só que eu não tenho dinheiro. Fazer assim, eu vou deixar o meu celular aqui e mais outros bens na garantia que eu vou te pagar esses 10 mil de volta. Tá entendendo? É assim que penhor tem hoje é muito raro ter, né? Mas tem a casa de penhores, que a pessoa vai lá, deixa um bem, algo valioso, e pega o recurso, o dinheiro. E com o passar do tempo, ela vai lá e paga e resgata o bem de novo. O penhor de Cristo, o penhor de que Jesus vai voltar, sabe o que é? O Espírito Santo mora dentro de mim, mora dentro de você. O Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele é o penhor da aliança, da nova aliança. É Deus falando assim, Jesus falando assim, eu vou voltar. Eu tenho uma aliança com vocês. E a marca da minha aliança é o Espírito Santo. Eis que não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. Amém. Em nome de Jesus, você que nos assiste, seja fiel à aliança, porque de infiel o mundo já está cheio. Seja fiel à aliança. Não troque a aliança por nada. Amém. Não trate a aliança que Cristo fez conosco, com você, de qualquer maneira. Mas seja fiel àquilo que Deus estabeleceu com você. Seja fiel ao Espírito Santo. Seja fiel a esta aliança. Em nome de Jesus. Amém.